Quase todo herói com super inteligência ou que veio de uma família poderosa ostenta uma fortuna que permite serem heróis sem grandes problemas. O dinheiro herdado ou conquistado muitas vezes é utilizado para financiar a carreira de vigilante e até mesmo de equipes inteiras, mas de todos os mega bilionários da Marvel e da DC, somente 12 podem ser considerados os mais ricos e são esses que veremos no vídeo de hoje. Diferente de muitos heróis que dependem apenas de força bruta, o Reed Richards está aqui porque ele é a prova que, nesse universo, inteligência é literalmente dinheiro. Tá certo que ele já veio de uma família rica? Tá certo, mas a herança familiar dele não é nada perto de tudo que ele conquistou em vida. Isso eu garanto. A base da sua riqueza vem de uma infinidade de patentes que ele detém, sendo a principal delas as moléculas instáveis. Essa invenção é tão lucrativa que rendeu a ele quantias que a maioria dos heróis nem consegue imaginar. O cara é tão fora da curva que, mesmo não ligando muito para o saldo bancário e priorizando a ciência, ele conseguiu transformar suas descobertas em um império, e isso inclui investimentos imobiliários pesados com vários arranha-céus em Manhattan, sendo o principal, claro, a Torre Baxter. Não há exagero nenhum dizer que o Reed Richards é praticamente um banco central de heróis. Ele tem recursos suficientes para financiar várias equipes ao mesmo tempo, construir bases espaciais de alta tecnologia e ainda fabricar invenções para salvar o mundo antes do dia acabar. Em resumo, ele trata a riqueza como uma ferramenta de laboratório. Se ele precisa de uma solução impossível, ele simplesmente banca a criação dela. E surpreendendo bastante gente, em 11º lugar da lista eu coloquei ninguém menos que o Homem de Ferro. E aqui a gente já entra em outro patamar de ostentação, apesar de ainda estar longe do topo. Assim como Reed, Tony já nasceu em berço de ouro na família Stark, herdando o negócio da família. Mas o grande diferencial é que ele não ficou parado. O personagem expandiu o império financeiro antes mesmo de virar o herói que conhecemos, e depois disso foi só subindo cada vez mais. Depois que ele assumiu o manto de Homem de Ferro, ele tomou uma decisão drástica e abandonou o setor de armas, que era justamente o que mais enchia os bolsos dele. Isso para focar em tecnologia de ponta. Mesmo assim, o cara é o principal caixa dos Vingadores, bancando praticamente tudo o que a equipe precisa e usando sua grana para fazer o máximo de bem possível no mundo. O ponto curioso é que, apesar de ser um engenheiro fora da curva, o Tony é descrito como um empresário instável, já que perdeu sua fortuna várias vezes desde que apareceu pela primeira vez em 1959. Mas como bem sabemos, ele é um gênio e sempre dá um jeito de dar a volta por cima, reconstruir sua riqueza do zero e aparecer com uma armadura ainda mais tecnológica e cara do que a anterior. E se o Homem de Ferro é o gênio que faz e acontece, Bruce Wayne é o exemplo definitivo de como a riqueza geracional pode ser usada como arma. O personagem herdou as indústrias Wayne, mas o que muita gente não se liga é que a empresa não é só tecnologia, é um conglomerado bizarro que mexe com tudo, desde transporte marítimo e aeroespacial até biotecnologia e armas militares. Nas HQs, é dito que as indústrias Wayne têm tentáculos em 6 setores industriais diferentes e emprega quase 200 mil pessoas em 170 países. O cara é basicamente dono de 40% das terras de Gotham, o que faz dele meio que o síndico da cidade. O grande diferencial do personagem, e uma das coisas mais interessantes da sua história, é como ele usa esse dinheiro de forma estratégica para não ser pego. Ele mantém duas fundações gigantes, a Thomas Wayne, que é focada em medicina e clínicas gratuitas, e a Martha Wayne, focada em órfãos e educação, que servem tanto para ajudar a cidade, quanto para camuflar os gastos absurdos que ele tem como Batman. Imagina o custo de manter um satélite particular da Liga da Justiça ou reconstruir o Batmóvel toda semana. Só dá pra fazer isso porque ele desvia recursos de projetos militares da própria empresa sob o pretexto de pesquisa e desenvolvimento. Teve uma época nas HQs que a fortuna dele e do Lex Luthor juntas batiam na casa dos 750 bilhões de dólares. Mesmo quando ele perde o controle direto da empresa por alguma conveniência de roteiro, o cara tem tantas contas ocultas e investimentos em empresas de fachada que ele nunca fica realmente pobre. É o poder do preparo financeiro levado ao extremo. E pois é, esse aqui vai pegar bastante gente de surpresa, mas o Dick Grayson não é só rico, como também superou seu pai adotivo. Mas ele não está aqui por ser um protegido do Batman. Na verdade, a riqueza dele não tem nada a ver com a do Bruce. O grande salto dele aconteceu recentemente, quando ele herdou uma fortuna bilionária do Alfred. Esse, que durante todos seus anos de serviço na mansão Wayne, foi acumulando ações e investimentos que se tornaram uma montanha de dinheiro. E ele deixou tudo para o Dick Grayson, já que o Bruce não precisava de dinheiro por ser estupidamente rico. Ao contrário de outros heróis que ostentam, o Dick decidiu usar esse dinheiro para transformar a cidade Blüdhaven, investindo em infraestrutura e ajudando a população diretamente, isso com o apoio da Bárbara Gordon. Antes disso, ele já tinha tido suas fases de grana, mas nada se compara a ser um dos heróis mais ricos da DC atualmente. O interessante aqui é a versatilidade. Ele usa o dinheiro para financiar operações táticas e até a base dos Titãs, provando que o legado do Alfred continua protegendo o mundo. E olha só, muita gente vê o Xavier apenas como um mentor numa cadeira de rodas, mas ele é um dos maiores exemplos de como a grana antiga pode ser bem administrada. Charlie
Charles nasceu em uma família extremamente privilegiada e herdou uma fortuna colossal, que ele usou como fundação para tudo que os X-Men são hoje. Xavier usou seu patrimônio para criar um porto seguro para uma raça inteira, financiando a escola para jovens superdotados por décadas. Recentemente nas HQs, ele elevou o nível do jogo. Ele usou sua fortuna para investir pesadamente em indústrias farmacêuticas, utilizando drogas sintéticas a partir das flores da ilha de Krakoa. Esse movimento deu aos mutantes um controle absurdo sobre a economia mundial, forçando as nações a reconhecerem a soberania mutante em troca de cura para as doenças humanas. Claro que isso foi uma fase e infelizmente já acabou, mas mostra como Xavier e demais mutantes aliados a eles sabem como lidar com dinheiro. Entre fases e fases, Xavier sempre teve bastante, não só para si como também para seus alunos, contando até mesmo com apoio tecnológico e financeiro de outras raças, o que faz com que seu dinheiro nunca acabe. E outro pupilo que conseguiu superar o próprio mentor é o Mancha Solar, muito querido por nós por ser um mutante brasileiro. Roberto é filho de Emanuel da Costa, um empresário que veio de origens humildes, mas se tornou milionário aos 20 anos e uma força econômica e política aos 30. Então ele é mais um que, de certa forma, já vem de uma família bem rica, mas ele foi mais além, assim como os outros herdeiros por aqui. Após a morte do pai, assassinado em uma trama envolvendo o Clube do Inferno, Roberto herda e assume o controle do império familiar, consolidando sua posição como um dos super-heróis mais ricos da Marvel. E após deixar os Vingadores principais, Roberto usou sua fortuna pessoal para comprar a organização inteira da IMA, ou Ideias Mecânicas Avançadas, que era liderada por Andrew Forson e funcionava como uma nação soberana em uma ilha. Ele foi até a ilha, convenceu a maioria dos cientistas a mudarem de lado, prometendo uma direção mais ética, e derrotou Forson em um confronto direto. Assim, Roberto se tornou um novo líder supremo da IMA graças a uma compra agressiva, adquirindo boa parte das suas ações. Após comprar a empresa, ele se autodenominou o líder supremo, removeu os cientistas e líderes malignos que comandavam a IMA e reformulou a estrutura da organização para servir aos seus próprios propósitos. Depois, ele reformou a organização para o bem, renomeando temporariamente como Mecânica de Ideias dos Vingadores, financiou pesquisas sobre a ameaça ao multiverso e formou uma nova equipe de novos Vingadores. E enquanto demais heróis como Tony Stark, Batman e Reed Richards precisam se preocupar com flutuações de mercado, o Namor é o rei de Atlântida, o que significa que ele é, tecnicamente, dono de todos os recursos naturais inexplorados do oceano. O Reino Submarino é a maior nação da Terra, com uma quantidade de ouro, pedras preciosas e recursos minerais que faria qualquer fortuna da superfície parecer troco de pão. O grande diferencial do Namor, além da soberania territorial, é o controle sobre os direitos de resgate. O cara detém a posse de todos os navios naufragados ao longo dos séculos. Imagina a quantidade de galeões espanhóis cheios de ouro e tesouros históricos que estão sob domínio dele. Ele transformou essa prática em um negócio lucrativo de recuperação de tesouros sempre que precisa de liquidez na superfície. Ele não precisa de investidores, empresas ou coisas do gênero. Ele é o próprio Estado e, graças a isso, não existe diferença entre a riqueza do seu país e a sua. Ele já usou parte da sua riqueza para comprar uma grande empresa na superfície chamada de Oracle Inc. E isso o tornou um dos bilionários mais poderosos do universo Marvel, comparável ou até mesmo superior a Tony Stark em algumas estimativas. Curiosamente, as HQs raramente dão ênfase a essa parte do personagem, focando muito mais em como ele é forte fisicamente e nos seus combates diretos, mas ele também é sim, muito rico e, apesar de tudo, um grande empresário. Mas o que vale mais que todo o dinheiro dessa lista é o seu like, que me ajuda a continuar crescendo e leva o vídeo para mais gente. Então lembra de curtir, se inscrever e vamos para o próximo da lista. E em quinto lugar, eu coloquei ninguém mais, ninguém menos que Madelyne Pryor. Madelyne é um clone da Jean Grey e, após ser descartada pela vida, acabou assumindo o trono da Dimensão do Limbo. Illyana Rasputin, conhecida como Magia, era a rainha do Limbo há alguns anos atrás, mas decidiu abdicar do trono para se distanciar do seu passado traumático e focar na vida em Krakoa. Ela precisava de uma nova governante para a Dimensão Demoníaca e ofereceu o controle diretamente a Madelyne. E pode parecer aleatório, mas não é. Madelyne é uma personagem ligada à magia há muito tempo e merecia redenção, afinal praticamente tudo de ruim que aconteceu a ela é culpa dos outros. Ela aceitou a proposta, pois via nisso uma chance de criar sua própria identidade, longe de ser apenas uma clone da Jean Grey. Ela criou uma arma mística chamada Foice das Dores, que se tornou símbolo do seu comando sobre os demônios do Limbo. E é aqui que a conta bancária dela estoura qualquer limite. O Limbo não é apenas um lugar de demônios, é o cruzamento de todo o espaço e tempo do multiverso. O grande diferencial dela, e o que a coloca acima de reis como o Namor, é que como monarca absoluta dessa dimensão, ela tem posse de qualquer tesouro que caia ou seja perdido nos meandros do tempo. A riqueza acumulada ali é incalculável, são relíquias, ouros e tecnologias de infinitas eras que agora pertencem a ela. Nas HQs, ela até conseguiu o status de nação soberana para o seu Castelo dos Doentes no Central Park, e também estabeleceu uma embaixada do Limbo em Manhattan, o que dá a ela uma base de operações
ações imobiliária que vale trilhões. Madeline Pryor é tecnicamente uma trilhardária. Se um demônio encontra um baú de tesouro em qualquer canto do limbo, é dela por direito de conquista, deixando ela cada vez mais rica. Já o T'Challa, como rei de Wakanda, detém o monopólio absoluto do Vibranium, o metal mais raro e versátil da Marvel, que é a base de toda a economia e tecnologia da sua nação. O grande diferencial aqui é que o Vibranium não é apenas caro, ele é essencial para indústrias que vão desde medicina até exploração espacial, o que faz com que a fortuna pessoal do T'Challa seja estimada em trilhões de dólares. Nas HQs, essa riqueza é usada para manter o Wakanda séculos à frente de qualquer outro país. O cara financia tudo, desde escolas gratuitas e hospitais de ponta até frotas de naves espaciais e sistemas de defesa que ninguém na superfície consegue penetrar. Nos quadrinhos, o Vibranium é avaliado em 10 mil dólares por grama, como mencionado em edições como Quarteto Fantástico 607. Wakanda possui reservas estimadas em 10 mil toneladas nos cofres reais, o que resulta em um valor total de aproximadamente 90,7 trilhões de dólares apenas em Vibranium bruto. Isso é mais do que o PIB mundial real combinado. Um detalhe que mostra a escala desse poder é que em certas histórias, o T'Challa já usou sua fortuna para estabilizar a economia mundial durante crises, provando que ele é o verdadeiro banco central do universo Marvel. E chegando ao pódio, no terceiro lugar temos um personagem que não é apenas um herói, mas outro rei, o rei da nação inumana, o Raio Negro. Como soberano da cidade-estado de Attilan, ele controla uma civilização que possui uma tecnologia tão avançada que faz as indústrias Stark parecerem brincadeira de criança. Diferente de outros heróis que dependem de contas bancárias em dólares, a riqueza do Raio Negro é medida em cristais terrígenos. Essa que é a substância mais valiosa e sagrada para seu povo, que tem o poder de alterar a genética e conceder poderes. Por viverem em uma sociedade à parte, os inumanos possuem reservas de recursos e tecnologias que não existem em nenhum outro lugar da Terra. O Raio Negro é dono de toda a infraestrutura de Attilan, uma cidade que já voou, já esteve no Himalaia e até na Lua. O custo de manutenção de uma cidade espacial autossustentável é algo que nem o PIB dos Estados Unidos conseguiria cobrir. Em várias histórias, os inumanos financiaram operações secretas, compraram ilhas ou até influenciaram governos terrestres com seus recursos. Em alguns arcos, fica claro que os inumanos possuem uma economia tão poderosa que podem sustentar guerras interestelares ou reconstruir cidades inteiras do zero, o que o deixa em terceiro lugar da lista, já que, assim como Namor e outros reis, não existe diferença entre o dinheiro do Estado e o seu próprio dinheiro. Então tudo isso aqui que eu falei foi com o aval do Raio Negro, já que ele precisa liberar os cofres para que os inumanos consigam fazer as coisas, já que o dinheiro é, em teoria, todo seu. Mas como eu comentei do Namor, se ele já era um absurdo por controlar Atlântida, o Arthur Curry leva isso para outro nível como o rei de todos os Sete Mares. Ele possui a jurisdição sobre todos os recursos minerais, petrolíferos e tesouros perdidos no fundo do oceano global. O valor das matérias-primas e dos metais preciosos sob seu comando é simplesmente calculável para os padrões da superfície. Nas HQs, o Aquaman não precisa de empresas ou patentes, porque ele controla o salvamento de cada navio que já afundou na história da humanidade. Além disso, a tecnologia de Atlântida é tão avançada que eles possuem fontes de energia e materiais que a superfície nem começou a sonhar. Não é exagero nenhum dizer que, se ele quisesse, o Arthur poderia comprar todos os heróis dessa lista juntos e ainda sobraria troco para reconstruir o mundo. Ele é considerado o super-herói mais rico do universo DC nos quadrinhos, com uma fortuna estimada em cerca de 150 trilhões de dólares ou mais, dependendo das fontes e cálculos feitos por fãs. Só para vocês terem uma breve ideia, a fortuna do Batman é de cerca de 80 bilhões de dólares, o que não chega nem perto de uma fração da riqueza do Aquaman. E apesar de parecer que só o Batman doa dinheiro para a Liga, o Aquaman também faz a sua colaboração. Em várias histórias, isso é destacado quando ele doa moedas antigas que valem fortunas ou financia operações submarinas sem esforço. Mas ainda não é o primeiro da lista de hoje. Esse lugar vai para o Thor, que como atual monarca de Asgard, ele herdou o controle de um reino místico que acumulou tesouros inimagináveis ao longo de eras de existência. Enquanto outros heróis contam com sua fortuna em bilhões ou trilhões de dólares, a riqueza do Thor é medida por um reino inteiro conhecido como o Reino Dourado. Em Asgard, o ouro e as pedras preciosas são tão comuns que são usadas na arquitetura básica da cidade. Apenas as armas contidas no armário real, herdadas de Odin, teriam um preço de compra na Terra que excederia o valor total de nações inteiras. Isso sem contar os artefatos mágicos e as tecnologias asgardianas que são, para todos os efeitos, inestimáveis. Nas HQs, embora Tony Stark seja frequentemente visto como pagador dos Vingadores, o Thor tem acesso a um nível de recursos que o Homem de Ferro jamais conseguiria imaginar. Em várias histórias, Thor usa ouro asgardiano casualmente para comprar terras na Terra, como quando ele reconstruiu Asgard flutuando sobre Oklahoma, pagando com caminhões de ouro. Ele já ofereceu tesouros a aliados como Tony Stark para reconstruir empresas, mostrando que o dinheiro terreno é irrelevante para ele. A sua riqueza inclui saques de conquistas antigas, artefatos que poderiam comprar planetas
planetas e acesso a dimensões inteiras. Muitas listas de fãs e sites o colocam como o mais rico, precisamente porque Asgard é descrita como um reino de ouro infinito, com vaults estilo Tio Patinhas, mas em escala divina e acumulado por bilhões de anos. E é justamente esse personagem que me faz finalizar o vídeo de hoje. Se gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo e comenta qual desses personagens você não sabia que eram tão ricos. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!